Olá, gente, muito bem-vindos ao Pod Talk Med, onde a gente está falando sobre saúde, sobre cura, sobre bem-estar. Eu estou muito feliz aqui, estou convidando e recebendo hoje o psicodramatista Alberto Boarini. Hoje a gente vai falar de coisas do psicodrama, terapia, vidas passadas, temas que são, polêmicos e de uma curiosidade e uma beleza vislumbrantes. Que 75% dos problemas psicológicos da humanidade são transgeracionais, vêm dos nossos antepassados, então temos que olhar para lá. O casal me procurou, evangélica, já tinha tentado muitas formas de terapia, resumidamente acho que é uma inflamação, que há muita dor. Peço para trazer uma memória, facilmente, através da dor, através da emoção, ela traz uma história antiga. Narra para mim. Tenho 16 anos, estão me perseguindo. Agora, 3 homens estão atrás de mim. Todas essas memórias têm uma ressonância. Se morreu com muita questão de injustiça, possivelmente essa memória vai influenciar o descendente a trabalhar com justiça. Terapia de vidas passadas, terapia de memórias passadas, ou seria uma terapia de ancestrais? Pelo que eu entendi, não há uma definição. Não importa muito. Qual era a queixa inicial? O conflito com o pai. Tem como engolir aquele pai. E nessa história revela que aquele pai é o menino que morreu no poço. Se os tibetanos estão corretos, talvez qual o pensamento que ficou nesta morte? E há muitas histórias só de vítima. Aí eu falo, não cansou de ser vítima? Que tal a gente ir agora para uma história onde você faz o mal? A terapia faz assim, vê claramente, vê tudo que está acontecendo, os personagens e tal. O que é sombra, Alberto? Está no meu livro também. Sombra é um irmão gêmeo que você tem. Se você não trabalhar a sua sombra, você não tem recursos para trabalhar a sombra das pessoas que te procuram. Ela te desafia. É você olhar um lado que você não quer olhar, para pôr fim a esse drama. Chamo mulheres de luz, mulheres curadoras, que venham ajudá-la a tirar daquele estado. Pergunto para ele, você ainda precisa ficar travando a vida desta sua descendente aqui? Ou você pode deixar ela livre? Enquanto tem assuntos inconclusos daquele personagem, não há vida futura. O Alberto, nosso convidado, terapeuta transpessoal e psicodramatista desde 2002, professor internacional em psicodrama interno transgeracional, discípulo direto de Roger Wooger, formação de 12 anos desde 1999 até 2011, assistente em mais de 12 módulos Deep Memory Process no Brasil e autor de Memória das Feridas das Almas. Alberto, seja muito bem-vindo. Queria pedir para você se apresentar, para você falar da sua jornada pessoal, por que você se tornou terapeuta e quem que você cura. Perfeito. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. É uma honra estar aqui e falar um pouco do meu trabalho, do que eu faço. Bom, eu me tornei professor, terapeuta, foi uma transição de carreira, né? Você sabe, mais de 20 anos no mundo corporativo, entrei em depressão, fiz então a transição de carreira e tive bons terapeutas e tive o privilégio de conhecer Roger Wooger, que foi um grande psicólogo, um dos pioneiros da psicologia transpessoal. Fui estudar com ele, estudei por 3 anos e depois virei seu assistente no Brasil até 2011, após a morte dele, né? Aí eu fui carreira solo, né? Com toda a experiência, com toda a prática, e na época ele sugeriu que eu fosse estudar psicodrama, então eu entrei nas escolas de psicodrama e fiz a formação e dei continuidade a todo o meu trabalho. E psicodrama sempre é história, dramatização, né? E com o tempo fui acumulando tantas histórias, hoje são milhares de histórias, e acabei então escrevendo esse livro, né? Por insistência de colegas, para que eu colocasse no papel essas histórias, da forma que eu trabalho, que é uma forma bem específica, né? Então saiu esse livro, para mim é como um filho, né? E é um grande livro que você começa a entender trauma, até a dúvida das pessoas de qual teria sido a origem desse trauma, né? A gente está muito na questão de quando eu era criança, ou então quando eu passei por uma situação que você lembra e tal, e o livro traz assim, visões de antepassados, que você fala, cara, nunca parei para pensar isso, por que eu tenho essa bagagem? Aí você já associa, eu tenho uma linha genética, como é que eu não vou falar de antepassado? Né? E me fala o que você trata. Ok. Eu trato assim, problemas que todos nós temos, mas aqueles problemas que trava a pessoa, aquilo que não permite que a pessoa evolua na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, na sua saúde,
Okay? Então, com este método, que é o psicodrama interno transgeracional, nós vamos investigar, né, o que está na psique dele, que provavelmente ele herdou dos seus antepassados. E Roger dizia que 75% dos problemas psicológicos da humanidade são transgeracionais. Então, diferente da psicoterapia convencional, o modelo antigo, né, nós temos uma visão que grande parte dos problemas vem dos nossos antepassados. Então, temos que olhar para lá. E é isso que eu faço. Busco histórias, que você saiba ou não a história dos seus antepassados, mas emerge em cima do problema. Fale mais do seu problema, vai trazer emoção, vai trazer pensamentos, vai trazer sensações físicas. Com este material, nós dramatizamos. Falando então sobre a estrutura do Deep Memory Process, a diferença entre a terapia regressão convencional e o Deep Memory Process é que existe uma dramatização do problema. Exato. Então, preciso falar primeiro um pouco de Roger Wolger, ok? Psicólogo inglês. Nas suas pesquisas, no seu trabalho era junguiano. A própria demanda pessoal e dos seus clientes não era suficiente para dar conta toda a demanda de problemas psicológicos, ok? Então, ele parte e vai para o transpessoal. Ele vai estudar religiões comparadas, vai estudar yoga, xamanismo e o budismo tibetano. E diante de toda a experiência que ele desenvolveu esse método então chamado Deep Memory Process, processos de memórias profundas, e criou uma grande síntese onde ele traz um pouco do inconsciente pessoal de Freud, cisão do ego, traz o trabalho dos arquétipos de Jung, subpersonalidades, a jornada do herói, traz também o trabalho corporal, porque o corpo tem que fazer parte das terapias. Então ele vai estudar Reich, né, e traz todo o conceito de couraça para o seu método. E para dar ação a tudo isso, psicodrama. Então ele foi estudar psicodrama, tá? A dramatização, a espontaneidade, a catarse, a realidade suplementar. São todos, né, instrumentos para que possa pôr em ação todo esse conteúdo que vem do inconsciente em cima de um problema grave, de um problema difícil. E ele faz uma ponte então para o transpessoal, que é o conceito da yoga, os corpos energéticos, a meditação. Do xamanismo, o trabalho com os ancestrais, o resgate e a cura dos ancestrais, e do budismo tibetano, o conceito de bardo. Bardo seria, uma forma simples, seria o mundo espiritual, onde nós trabalhamos nesse transpessoal, nesse mundo espiritual, né, que nós chamamos de bardo, sem dogmas, tá? Com um dinamismo para ajudar a pessoa de alguma forma nessa terapia. Esse é um pouco do resumo, então, do trabalho de Roger Wolger. Como seu assistente e já formado como psicodrama, então alinho esses dois métodos e desenvolvi, então, o psicodrama interno transgeracional. Sim, não, super compreensivo. Trazendo para a atualidade as questões de crença, né? Quando você fala terapia de vidas passadas, terapia de memórias passadas, ou seria uma terapia de ancestrais? Pelo que eu entendi, não há uma definição, ou isso serve a crença, porque não é o importante nominar, dar nome. Exato. Para isso, simplesmente tratar isso. Porque isso está ali, a dor está ali, o medo está ali, o pavor está ali. Isso. Não, você colocou bem. Não importa muito. Quer dizer, o manejo é um pouco diferente. Quando se trabalha essa memória, dramatizando uma vida passada com ancestral. O manejo é um pouco diferente, mas até as técnicas são as mesmas, ok? É que grande parte dessas questões que nós herdamos de nossos antepassados, que nos prejudica nessa existência, são histórias ancestrais, tá? E uma parte também, aí chamamos aqueles supostas vidas passadas, tá? E onde também dramatizamos. E o que é importante, todo esse material que emerge nesse trabalho, nessa terapia, surge do cliente, do protagonista, como chamamos no psicodrama. E aí dramatizamos. E sempre tem que ter uma história, ok? É como se nós carregássemos dentro de nós histórias inconclusas, histórias que não terminaram, curas que não foram realizadas. E se isso de alguma forma, e é um fenômeno, que de alguma forma isso é transmitido aos descendentes. Então, infelizmente, quando chegamos neste mundo, né, não somos livres como imaginamos. Nosso destino é coercitivo, ele está preso a essas histórias inconclusas de nossos antepassados. Eu, você
e a grande maioria. E o nosso trabalho é, de alguma forma, e aí usando o psicodrama, aí o psicodrama entra muito forte, como se desse a possibilidade, trazendo à consciência essa história antiga, dar a oportunidade de pôr um fim da dor, do sofrimento, no corpo, na mente, na emoção. Quando fazemos isso, há uma transformação. Essa é a ideia. Conta pra gente, então, um desses milhares de casos pra gente assistir a terapia na prática. Tá. Lembrando, nesse meu trabalho, como do DMP, como alguns outros, né, trabalhos, lembrando que a gente está trabalhando com aquilo que chamamos de psicologia profunda. Ok? Só um detalhe antes de começar a contar a história. Tá. A pessoa tem que estar consciente. 100%. Por quê? 100%. Por quê? Porque eu preciso do mental dela para acompanhar, interpretar, né, tudo que a experiência que ela vai passar. Se ela se dissociar o mental dela, perde muito valor terapêutico. Como a hipnose profunda, por exemplo, que a pessoa fica inconsciente, conta a história, faz tudo, depois quando volta, praticamente não lembra de quase nada. Tem seu efeito terapêutico, claro, mas para nós não. Precisa estar 100% consciente. Então tem que ter uma permissão da própria pessoa para encontrar essa história que está dentro dela, que tem a ver com a queixa dela, com um problema sério, onde há uma permissão de acessar essa história e dramatizarmos ela. Tá claro? Certo, super legal essa... Porque as pessoas têm muitos dogmas, né, formas de pensar, de compreender, então falar terapia de vida passada. Falar, mas quem falou que eu tive vida passada? Não, memória passada. Falar, mas memória de quando? Não, isso é uma forma que o seu cérebro escolheu para transmitir essa dor e... Talvez eu possa explicar para entender um pouco melhor essa questão de vida passada ou ancestral. E aí o Roger traz dos tibetanos. Para os tibetanos, tudo aquilo que a pessoa está sentindo na hora da morte é que vira karma. Explico. Morreu com muita dor física, na hora da morte tinha muita dor física, o que vai para esse bardo ou para esse mundo espiritual é a dor física. Morreu com depressão, é a depressão que vai para este bardo, né? Tristeza, meu dinheiro, minha família, minha guerra, todos esses assuntos que de alguma forma na hora da morte estão inconclusos, é que ele vai para este bardo. Isso tem uma força para subir, vamos chamar assim, tá? E ele tem um peso kármico, então ele volta, tá? Ele volta fragmentado, na minha visão, né? E ao nascermos, esses fragmentos que eu chamo de memória, desses assuntos inconclusos, nós recebemos ao nascermos. O fragmento dessa depressão, dessa dor física, dessa tristeza, dessa raiva, dessa vingança, etc, etc, etc. É aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, ao nascermos, né, tem toda esta carga, por isso que somos tão diferentes. Né? Cada um tem uma história. E todas essas memórias têm uma ressonância. Okay? Se morreu com muita questão de injustiça, possivelmente essa memória vai querer te influenciar o descendente a trabalhar com justiça, por exemplo. E aí por aí vai. Eu só tô pensando aqui, se você... o tamanho da responsa que a gente tem, se for considerar a quantidade de ancestrais que a gente tem. Exato. A conta de padaria. Tem meu pai e minha mãe. Aí eu tenho meu avô, minha mãe, meu avô e minha mãe. Já são 4. Sim. Aí acima, eu já tenho 8, né? Entra numa progressão... Caramba, é né? muita coisa. Pô, esse pessoal podia ter morrido em paz, né? Pra não ter esse problema hoje, né? Exatamente. Uau, mas... assim, salva com todo respeito a brincadeira, mas como é bonita a vida, se for assim, né? De nos trazer essa missão de um convite, né? Porque acho que nem todos os problemas você resolve. Tem gente que morre com o problema ali como se um prato na pia que ele não lavou. Exato. Né? Enfim, mas que missão e outro convite que a gente tem, né? Para lidar com isso, porque a gente já tem a situação de sobreviver, né? De manter a nossa família, de nos manter e ainda tem esse convite para resolver a questão dessas memórias, seja dos nossos ancestrais, seja o nosso, seja do coletivo. Exato. Né? É interessante assim, é a forma que eu entendo, porque eu não acredito muito na questão da reencarnação, né? Que eu fui aquele sujeito, não, fica mais fácil
no meu caso, para entender, é que são fragmentos de memórias que herdamos. Ok? Então, isso tem uma influência em nós. Ponto. Como resolvemos isso? Trazendo as histórias. Eu tenho um problema sério, que possivelmente é uma repetição, é um fragmento de um assunto lá atrás que não foi concluído, e tenho a oportunidade, aí o psicodrama entra, dá a oportunidade de olhar essa história, trazer para a consciência, e não só ter a consciência, mas dar um espaço cênico para dramatizar e dar uma resolução para isto. Essa é a ideia. Tá? Agora, não é uma sessão de milagre, não é uma sessão que, agora tá, não. E há muitas histórias, né? O que é importante, né, já falando dessas memórias, o que eu faço com o psicodrama interno transgeracional? Promovo em cima de um problema sério, ok? Usamos a imaginação, a carga emocional deste problema, facilmente vai trazer uma imagem de uma pessoa, né, de um personagem, uma figura humana, e aí temos um encontro. Se veio na imagem da pessoa que saiu aquilo, tem uma carga, tem um conflito. Precisa haver um conflito, ok? Esta doença no fígado que não há cura, não há traz solução e traz uma história agregada a este fígado e tem um personagem. Uau! Tem um personagem, qual o conflito desse personagem? Para isso precisamos fazer um teatro com ele, precisamos falar com ele. E aí a técnica da cadeira vazia. Falamos com ele. E ele começa a falar a história. Tudo na imaginação, tudo através do protagonista ou do cliente. Então a imaginação aqui é muito forte. Tem uma história, catarse, para começar e quando há muita diferença, por exemplo, uma história de vítima, não há como reconciliar com o seu abusador, por exemplo, numa história de abuso. Então precisa haver uma catarse, um empoderamento para se faça essa catarse. Quando os dois lados estiverem mais ou menos em equilíbrio, buscamos uma reconciliação dessa história antiga, no aqui e agora. Tá, vamos... Não confundiu muito, vamos ver. Não. Catarse é um clímax de emoções. Então você precisa... A gente estava falando sobre a comparação entre as regressões tradicionais, que não envolve o psicodrama, é o divã, né? O filme deita no divã e tal, a pessoa tá ali, e o psicodrama que não, você reencena a situação. Eu só fico pensando a questão visceral que se torna quando você, consciente, começa a narrar um fato e tipo assim, deixa a sua memória aí. Exato. A conexão que você faz com esse personagem, Exato. que o seu cérebro tá te mandando. Exato. Cara, sou eu lá. Narra pra mim essa história, uma história, um tratamento que você já conta. O paciente chegou lá. Perfeito. Lembrando, nós trocamos a palavra pela ação. É isso, simples. Quero que você fale muito da tua tristeza. Demonstre como que é a sua tristeza. Como que é? Onde ela mora no teu corpo, essa tristeza? Aí, vem. Um caso interessante. Um casal me procurou. A esposa, mais ou menos 33 anos, ok? Evangélica. Já tinha tentado muitas formas de terapia. Então fui fazer entrevista para ela, qual o seu problema, foi indicada por uma amiga. E o tema dela era o seguinte: eu não consigo ter relações com meu esposo. Resumidamente, acho que é uma inflamação e não se pode ter relação, que há muita dor. Através desta doença, ok, pelo corpo dela, tá, peço para trazer uma memória de uma relação, das últimas relações, que isso foi muito dolorido. Facilmente, através da dor, através da emoção, ela traz uma história antiga, aquilo que nós podemos chamar de suposta vida passada. E ela diz: estou num bosque, tenho 16 anos. E o que está acontecendo aí no bosque? Lembra? Trabalhamos sempre no aqui e agora. Estou sendo perseguida por 3 homens. Agora eles me alcançaram. E eu vou dramatizando isso com muito respeito, com muito cuidado, com muita permissão, ok? Não é chegar lá e fazer isso. Tem todo um preparo, ok? Para se dramatizar. Enfim, ela foi morta, abusada por esses 3 homens. Lembra do bardo que eu falei? Tudo que a pessoa está sentindo na hora. Então, nessa hora da morte dessa jovem, a dor física, claro, ok? A emoção, o pensamento, enfim, tudo. Isto foi para o bardo.
E aí eu começo a trabalhar neste bardo. O que sobrou dessa história? A dor física. Tá, mas por exemplo, ela tá narrando que ela tá sendo perseguida. Aí ela anda na sala. Não, perdão, eu coloco um colchonete, um colchão, ela deita e entra no papel da jovem. Sim. Ok? Ela entra no papel da jovem. Tenho 16 anos, estão me perseguindo. Agora, 3 homens estão atrás de mim. E aí uso almofadas, né? Uso instrumentos cênicos para ajudar a dramatizar. Tá? Rapidamente, pela experiência, a gente sabe que aquilo é uma cena de morte. Ok? 1, 2, 3, morreu. Entrou no bardo. Olhe para baixo, jovem de 16 anos que foi morta neste abuso. Vejo o meu corpo lá morto. E aí eu começo a fazer todo esse trabalho como se fosse um trabalho no mundo espiritual. Ok? Mas toda a sensação, a dor física, o medo, os pensamentos, todos estão ali presentes. Só não há mais o corpo. Mas há tudo esses assuntos, essas memórias desta jovem lá de trás, que traz e está presente na vida desta mulher, porque é isso que ela traz. E eu começo a trabalhar nesse espaço para pôr fim a esse drama. Ok? Primeira coisa que eu faço, chamo mulheres de luz, mulheres curadoras, que venham ajudá-la a tirar daquele estado. Né? Lembrando, é um trauma violento. Como é que fica o corpo dessa jovem? Ela congela. Assim, né? Congela. Então o trabalho é descongelar o corpo. Então eu chamo seres de luz dentro da crença dela, vem seres e descongela o corpo dela. Então é feito toda uma técnica, descongela o corpo dela. Sempre a pessoa tá lúcida, tá acordada, ele vai sempre perguntando para ela quem tá seria... Ela tá deitada, olhos fechados, mas está dramatizando. Aí pegou a almofada, pressiona a almofada em cima dela, e aí você pergunta quem poderia curar ela, isso? Quem poderia ajudar. E ela diz que veio 6 mulheres de branco, com roupas, e levam ela para uma lagoa e lavam o corpo dela. Eu ajudo a dramatizar, pego a toalha, como se estivesse jogando água, tal. E o que mais elas fazem? Elas trocam minha roupa, enfim, faz todo um trabalho para descongelar aquele corpo que morreu daquela forma violenta. Isso é dos tibetanos, né? Tá? Tudo que ela sentiu na hora da morte, o nosso trabalho é limpar, né? E aí a catarse é uma limpeza, catarse quer dizer limpeza, desta cena terrível. Ok, feito esse trabalho do corpo com essas mulheres, Não é só isto. Quem fez isso com você? 3 homens. Lembra, estamos num mundo espiritual, uma história possivelmente muito antiga, chamo os 3 homens. Empodero ela, ok? E faço uma cena onde ela possa se vingar, possa expressar a raiva, a dor daqueles homens fizeram nela. E eu tenho um colchão grande, né? E ela batia nesse colchão. Mas uma catarse, uma raiva, e ela pôs, sei lá, ficou 10, 15, 20 minutos expressando toda a raiva em cima daqueles homens. Até a raiva acabar. Respira. Ok, acabou. Tem mais raiva? Não, agora. O que mais quer falar com eles? Então chame os seres de luz desses homens, que eles possam ser tratados para que nunca mais façam isso, a violência contra a mulher. Mas ainda resta o motivo, né? Ela tinha uma questão com o pai. A história dela, e eu vou resumir aqui, senão vai ficar muito longo. A história dela era, o pai ela vivia numa cultura, numa aldeia na Europa, onde quando nascia menino era valorizado, pai, e quando era menina era desvalorizado. A mãe morreu no parto, então o pai criou ela como menino. Então vestia ela com roupas de menino, e ao crescer ela queria ser menina, e o pai falou, eu prefiro um filho morto do que ter uma filha. Olha que coisa forte. E ela fugia para a floresta, que tinha uma mulher que punha vestido nela, tratava ela como uma menina. O pai mandou 3 capangas e aí fez a morte dela. Ok, tendo já consciência dessa história, eu mando vir o pai. E ela sente a presença deste pai chegando, já resignado, pelo grande erro que cometeu. E aí, a reconciliação com o pai foi muito mais tranquila, porque já saiu toda aquela raiva, né, quando ela expressou com aqueles homens. Reconciliou com o pai. Ok, que mais tem alguma coisa nessa história que ficou inacabado? Não, tá tudo tranquilo. Ok, e o seu como que você sente? Ainda está congelado. Pergunte para o seu corpo o que ele precisa para descongelar. E ela fala, eu preciso que o meu corpo aceite. E a partir desse momento ela começa a sentir como se o genital dela se integrasse ao corpo dela. E foi um processo só dela. 10 minutos, 15 minutos, ela ficou lá.
até que o momento ela fala, acabou. E aí, uma técnica de trazer ela de volta, ok? Essa foi a primeira história. Foram 3 histórias, mas essa foi a mais forte. Na terceira sessão, ela chega no consultório e diz, estamos tendo relação sem dor. Então isso é um exemplo aí do trabalho que nós fazemos. Se a história é verdadeira ou não, mas para ela foi verdade. Para ela funcionou. E este é o trabalho que nós fazemos. São vários pontos muito importantes, né, que você tem que ter um cuidado. Isso. Quais são os riscos de fazer isso em casa, alguém que não tem a mínima ideia do que está fazendo? Nem pensar em fazer, né? Precisa ter um profissional habilitado, que saiba trabalhar nesses estados mais profundo, porque é um trabalho extremamente profundo, ok? E a permissão da pessoa, se ela está disposta. Não obriga nada. Esta mulher, desde os 16 anos, ela já sofria do vaginismo. Olha a história dela. Aproveitando, né, ela nas primeiras relações dela, aos 16, 17 anos, foram boas, e logo em seguida começou o vaginismo. Só que nessa época ela ficou grávida, ela queria ter um menino, deu à luz uma menina. 2 anos, 3 anos depois ela rompeu com os pais dela, e os pais dela adotaram a menina e o marido, e ela saiu de casa. Bom, passadas 4 sessões, que eu trabalho sempre com 4 sessões, alguns meses depois eu recebo um e-mail dela, que ela estava grávida de uma menina. Então essa é uma das histórias que inclusive está no livro, que adoro contar porque ela é bem representativa e mostra bem como que é esse trabalho. Precisa de muita responsabilidade, muita experiência, por isso nos meus cursos, treinamentos, nós praticamos muito, só com profissionais, tá? Para poder acessar esta profundidade de cura, vamos chamar assim, né? Você fala da gente ter a consciência, a permissão da pessoa, né, que vai fazer o tratamento. Existe, a gente fala meditação, a gente poderia fazer uma autorregressão consciente, existe isso? Porque quando você fala, faça meditação, reflita. Não. Sozinho, não. Porque sozinho você não consegue ir nesta profundidade. Não tem como, ok? E no psicodrama sempre são 3 etapas. Então você precisa ter um diretor, um terapeuta, okay, que vai te aquecer, vai te preparar, tá? Até você estar pronto, sentir pronto para dramatizar. Depois da dramatização precisa compartilhar todo esse material que emergiu nessa história. Então é um trabalho, tem começo, meio e fim. Quem não está plenamente treinado, preparado para fazer isso, nem se mete. Nossa, eu acho que eu só posso pedir outra história para você contar para mim. Outra história não, né? Outro caso. Outro mais leve. Deixa eu ver. Num dos treinamentos, você sabe, eu dou treinamento no Brasil, Portugal, na Espanha, em alguns países da Europa, na América Latina. Em Portugal, num dos grupos, o aquecimento, né, para preparar essas histórias, para as pessoas trazerem essas memórias de ancestrais, uma participante, ela começa a sentir um peso no ombro quando está nessa meditação, nesse aquecimento para acessar seus ancestrais. Ela sente um peso aqui muito forte. E eu escolho ela então para fazer a demonstração. Então eu vou lá e coloco. É aqui o peso. Então coloquei minha mão assim em cima do ombro dela. O que parece esse peso? Como se fosse o quê? E ela fala, parece que tem uma pessoa me segurando. Te segurando? Ok. Então eu fecho os olhos, né? Segurei ela, faz movimento do seu corpo para se soltar dessa pessoa. E ela começa a fazer assim. Quando insisto um pouco, aí eu solto a mão. Soltou. Como é essa pessoa? Qual a imagem que você tem dela? E ela fala, é um camponês. Camponês? Sim. Parece um homem de 60 anos, com uma roupa de camponês, um homem velho camponês. Temos a imagem de um personagem que saiu dela. O que nós fazemos? Vamos falar com ele. E aí põe a cadeira vazia, no como ser, vamos falar com ele no aqui e agora. Ei, camponês, velho, o que faz aí segurando o ombro dela? Porque uma das queixas dessa mulher é que a vida dela não andava. Bem,
Resumidamente, a história era, ele queria ajudá-la. Você quer ajudar ele? Não quero ajudar ele. Né? Ok. O que faz você querer ajudar ela? E ele fala, eu não quero que a vida dela seja igual à minha. Uau! O que aconteceu então na sua vida? Vou contar até 3 e vamos voltar. Quando tudo, esse trauma, o assunto começou. 1, 2, 3. Lembra? Estamos na imaginação, ela de olhos fechados, e ela começa a narrar. Ele está numa estação de trem. Está indo com a sua bagagem, rompeu com a sua família, sua mãe, aos 18 anos, que não quer ficar trabalhando no campo, quer ir para a cidade. Então ele está lá na estação de trem, esperando o trem e o trem vem chegando. Agora o trem chegou. Agora eu vou entrar dentro do trem. Quando ele entra dentro do trem, uma mão segura o ombro dele e puxa ele de volta. Quando ele olha, seu irmão mais novo. Nossa mãe acabou de morrer. Você precisa voltar. E ele passou o resto da vida cuidando da família, preso naquela fazenda, sítio, sei lá, cuidando da família. Abriu mão de tudo e o grande sonho dele, o que era? Ter ido para a cidade. Passa pela morte, lembra da morte? Passa pela morte, dramatizamos tudo isso na hora, no bardo. Né? É como se pudesse dar a oportunidade de ele ir para a cidade. E a gente dramatiza então, numa suposta vida seguinte, ele pegando o trem, indo para a cidade e tendo uma vida muito feliz. Resumidamente é isso, tá? Então é isso que nós fazemos. Tudo sai do cliente, em cima de uma queixa, em cima de um problema, há uma história. Sempre há uma história. Então nós dramatizamos com esta história. E essa história tem começo, meio e fim. Sempre. Na mesma sessão. Sempre trabalhando corpo, mente e emoção. O que chamou atenção nessa história é que não foi exatamente no momento da morte, a memória, né? O que ficou de gatilho na sua aluna foi a questão do momento onde a vida dele não embarcou. Depois ele passa a vida, morre com esse rancor, né? Puta, se eu tivesse entrado antes, então eu não teria desenrolado toda essa questão de ter ficado em casa sem poder ter ido experienciar. Exato. Outra coisa que me chama muita atenção é essa projeção de vida futura. É isso? Você faz uma projeção. Mas daí eu sou o que eu quero ou a pessoa ela vai... O que sai do sonho, dos desejos, dos sonhos não realizados. Na verdade, nesse psicodrama, nós dramatizamos aquilo que em vida não foi possível. Aquele homem em vida não foi possível, ele morreu velho lá na fazenda, lá cuidando do campo, não realizou o seu sonho. Ao morrer, assunto inacabado. O que nós fizemos? Demos a oportunidade dele, né, nesse psicodrama, poder, numa vida futura, ele viajar, ter sua família, ser muito feliz, enfim, em cima dos sonhos dele. Quando nós fazemos isso, no final eu pergunto para ele, você ainda precisa ficar travando a vida desta sua descendente aqui? Ou você pode deixá-la livre? 1000 desculpas. Essa é a mensagem que 1000 desculpas. Você está livre. Sua vida agora pode fluir. Ainda em relação a essa projeção de vida futura, você sugere, ok, vamos agora embarcar num trem onde você vai ter a sua vida. Ela sempre, nas suas experiências, elas sempre são vidas positivas? Boa pergunta. Enquanto tem assuntos inconclusos daquele personagem, não há vida futura. Por isso que o nosso trabalho é neste bardo, neste mundo espiritual, trabalhando corpo, mente e emoção, até limpar tudo isso. Lembra da catarse? Catarse é para isso, para limpar. Quando isso tudo estiver limpo, relação ao corpo, ao mental, ao emocional, agora sim, posso ser feliz. Posso ter a oportunidade de uma vida mais feliz. Então essa projeção, na verdade, chega a ser um checklist de se está tudo ok. Porque sem tudo ok, a pessoa não embarca. Exato. Agora eu estou livre para embarcar para o trem da minha vida, a viagem da minha vida. Sentei no banco, a hora que o trem vai sair, minha irmãzinha está sentada lá olhando para mim. Isso. Você quer ir lá? Não, mas tem que ir. Impressionante na vida dessa jovem, né? Que aí destravou a vida dela. Entendeu? Essa associação que você faz, na verdade, quando você faz a regressão assistida, a pessoa já vem, ela assistiu o filme com você. Sim. Só que ela suou, ela gritou, ela chorou, ela sentiu. Ela entra no papel. Sempre a pessoa, ela vê na mente dela o que está acontecendo. Sim. Ou
Depende. Cada pessoa tem uma forma de comunicação. Vamos chamar assim. 80% é mais sinestésico. Sente, não tem a visão. 80%? Mais ou menos. É mais a sensação. Eu sinto que eu estou no trem, eu sinto que estão me perseguindo, eu sinto que agora eu estou livre. É a sensação. 20% vê claramente, vê tudo que está acontecendo, os personagens e tal. Não tem diferença nenhuma, tá? Às vezes a grande maioria vai pela sensação, tá? Então, se tem uma sensação de dor, de sofrimento, de congelamento, né? Quando você trabalha tudo isso, muda a sensação. Há uma mudança psíquica. Agora eu me sinto livre. Então agora faça a viagem que você precisa. E já que a gente está falando de dimensões, né? A gente está numa dimensão, acessa outra dimensão, planos, né? Plano material, plano espiritual. Tudo aconteceu na Terra, nesse planeta, ou você já teve... Porque ali você está na mente criativa. A pessoa pode pensar que ela é um animal, ou pensar que ela veio de outro lugar, ou que ela... Não sei. Claro. É tudo aqui na Terra ou não? Eu fui treinado para sempre trabalhar com figuras humanas, histórias humanas. Então, todas as histórias são aqui na Terra. Mas nada impede, né? Não sei. Como a minha energia, o meu foco, né, e as técnicas que eu utilizo sempre é figura humana, história terrena, história humana. Tá? Muito similar da história da pessoa. Okay? Então, eu me sinto mais confortável em trabalhar isso. E das milhares de sessões que eu tive, uma vez apareceu alguma figura mais... Não. O que pode ser de um outro planeta, de uma coisa, são as ajudas, que eu chamo sempre como energias. Então, tudo que vem para ajudar a pôr fim a esta tragédia humana desse sujeito, pode ser divino, pode ser outras coisas. Isso funciona. Tá? Mas a história em si sempre é história terrena. Vida humana. Tá. Dos casos, me traz um caso agora onde há uma relação com uma pessoa da família, que a pessoa, assim, eu chego com um problema e no meio dessa imersão eu descubro, tem problema, não sei, ou com a minha mãe, tem problema com a minha filha, tem problema com alguém, Tá. E se torna uma situação insuportável dentro de casa, do tipo, sei lá, você vê tantas, né, Exato. felicidades, e nessa regressão você encontra essa pessoa lá. Como é que funciona depois? Isso muda na pessoa que tá aqui? Por exemplo, eu tenho problema com a minha mãe. Isso. Aí eu faço uma regressão, faço todo um treinamento, aí eu volto em casa e minha mãe tá lá. Perfeito. Não tava na terapia. Exato. Boa pergunta. O que eu posso falar para você? Beijo, mãe. Não é com você. É que mãe é uma coisa visceral, Claro, né? O claro. pai. Perceba o seguinte. Toda essa história, ou grande parte dessa história, são histórias de vingança. Tá bom? Então imagine você numa suposta vida passada que você cuidava de crianças e por descuido você deixou alguma criança morrer. Por exemplo. Isso é um relato. É um relato. E ela cuidava dos irmãos menores, chegou lá o namorado, ficou namorando, deixou as crianças soltas, uma caiu no poço e morreu. Menino, 4, 5 anos. Quando traz essa história, esse conflito com o pai, o que revela nessa história, nesse conflito com o pai desde criança? Não, qual era a queixa inicial? O essa conflito com o pai. Ah, tá, perdão. Com o pai, desde criança. Hoje adulto, casado, e o pai não tem como engolir aquele pai. Okay? E nessa história revela que aquele pai é o menino que morreu no poço. Ok? Se os tibetanos estão corretos, talvez qual o pensamento que ficou nesta morte? Descuido porque foi namorar, vingança. Entre outras histórias, sempre há uma história de vingança. Quando há dificuldades nas relações, tá? São histórias de vingança. Facilmente achamos essas histórias. Trabalhado essa história, o resgate desse menino, o que nós fizemos nesse mundo espiritual lá, né, no pós-morte? Dramatizamos, joga uma toalha, resgata o menino, traz as avós, morreu afogado, tira a água do... Dramatiza tudo isso como uma história real. Entende? Quando se faz tudo isso... Tá. Era um homem ou uma mulher? Era uma mulher e o... Tá, a mulher reclamando que tem um problema com o pai. Com o pai. Aí fez a regressão. Isso. Ela disse que tá lá num ambiente e saiu com o namoradinho.
e deixou os irmãos mais novos brincar, e um deles cai e morreu. Isso. Tá, aí ela vive essa vida com esse peso de que foi negligente e deixou o irmãozinho morrer. Beleza, morreu. Tá. Aí você leva ela pro bardo, pro céu, e aí quais são suas vontades? Quais são seus traumas? Ah, eu deixei morrer. Qual o pensamento na hora da morte? Culpa pela morte, pelo meu descuido. Entende? Nesta vida, tenho dificuldade de namorar, porque é uma culpa inconsciente. Okay? Mora na casa dela, tem conflito com o masculino, com o pai. E aí nessa história descobre que o pai era aquele menino. Então nesse bardo, a gente começa a limpar tudo isto. Lembra? Encontro, conflito, catarse, ajudas e a reconciliação. Então nesse bardo, reconciliou a ela com o irmão mais novo. Houve uma reconciliação da história do descuido, papapá, papapá. E aí... Em que momento que ela percebe que hoje é o pai? A pessoa se percebe na hora. Na hora da recessão, ela já percebe que aquela pessoa, aquele jovem, ela já faz essa associação. Não é o terapeuta. A própria pessoa já sente, já sabe. Quando fez essa reconciliação tudo, o que aconteceu a relação dela com o pai? Foi da água para o vinho. Foi da água pro vinho. E daí ela... Tá, não vou falar que aconteceu uma mágica do pai chegar lá e tá com uma asinha e virou um anjo. Não, mas chegou e talvez a forma da energia que ela trata o pai. Isso, exatamente. Não como... Vamos pensar assim, o espírito dela olhava o pai e via atrás do pai o espírito do menino. Mas não tinha consciência disso. Sim, e aí ela tem raiva de ter sido incapaz e ter sido a responsável por não ter dado uma vida... Não, mas tem um detalhe. A forma que o pai tratava ela, que era inconsciente. O pai devia tratá-la muito mal. Entende? E não tinha consciência disso. A partir do momento que se trabalhou essa história, tirou essa energia, deu uma resolução a essa história antiga, tá? É como se limpasse isso tudo. Esse é o trabalho. E se você chega em casa, a fisioterapia, isso aconteceu comigo, é visceral, é dentro da minha cabeça e tal, e lá eu te perdoei, pai, nananana. E essa pessoa, por exemplo, o pai fala, você tá viajando, você tá... Isso impacta, desconstrói a terapia? Primeiro, não se fala, se sente. Se sente a liberdade de conversar. Ela fez a terapia, fez muito sentido para ela, e ela começa, convive com o pai, quando vai conviver novamente com o pai, percebe que mudou a energia. Não precisa falar da exceção. Não se fala essas sessões. Só sente o quanto mudou. Ele e ela em relação a ele. Mudou a relação. Agora é possível o amor entre eles. Entende? Coisa que antes era impossível. E não precisa falar. Essas histórias ninguém sai falando. Entende? Só sente. Aqui é um exemplo bem, sabe? Não é uma sessão de milagre, tá? Mas é o contexto dessa história é essa. Que esse pai que maltratava a filha, vida inteira, tinha essa história por detrás. Assim como a gente já foi dentro de uma memória do passado, a gente já foi para uma memória futura, quando você faz a projeção de uma vida futura, nessa memória passada, você... Igual aquele filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, que eles fazem imersão num sonho e dentro desse sonho eles constroem outro sonho. Isso. Já existe essa possibilidade de você estar acessando, por exemplo, o menino no poço e aí descobrir que o menino só caiu no poço porque em alguma outra vida, ou memória passada, aconteceu alguma... Sei lá, vamos supor, o menino se matou. Tá. Aí ela se sente culpada porque ela deixou o menino se matar. Aí vai, por que o menino se matou? Aí vai para outra vida onde o menino... Então, veja bem, lembra, promove o encontro, catarse, em busca da reconciliação. Se isso não é possível neste bardo, nesta vida que emergiu, se isso não é possível, a gente vai buscar uma outra história, onde as vidas são opostas. Porque enquanto tiver carga na história, não tem reconciliação. Tem que deixar da porrada no almofada tem que lá. Deixar. Por isso a catarse. E não catarse por catarse. Dentro de um contexto histórico, dentro para ter a liberdade, para estar pronto para reconciliar com seus algozes, com as suas vítimas, etc, etc.
Tá, você consegue trazer alguma história, algum tratamento que aconteceu isso, que chegou na hora do bardo, isso não se resolvia? Acontece muito. Por isso eu trabalho sempre com 4 sessões. Porque às vezes na primeira sessão não há reconciliação. Só que você já está 2 horas. Okay? Então você congela tudo aquilo e volta na próxima sessão. Bom, então, mas é isto. Não é uma sessão que vai resolver. É um processo terapêutico curto, mas sempre 4 sessões. Tá bom? Porque sempre tem uma outra história por trás. Lembra que eu falei que grande parte são histórias de vinganças. Isso quer dizer, nesta vida você possivelmente está como vítima, mas numa outra possivelmente você foi o algoz. Ou vice-versa. Entende? Então, se atrai, né? Entende? Então, essa história sempre é ou como vítima ou como algoz. Muitas pessoas que vêm para esse trabalho e há muitas histórias só de vítima. Aí eu falo, não cansou de ser vítima? Que tal a gente ir agora para uma história onde você faz o mal? A terapia faz assim. Ó. Ninguém é vítima por ser só vítima e vidas e só vítima. Entende? São histórias de vingança. Responda um pouco, precisa de uma história específica. Sim, okay? Não, eu só falo que eu gosto de história. Tá. Agora, algum momento que você estava fazendo a regressão a uma vida passada e você teve que ir para outra vida passada dentro dessa vida passada. Dessa vida passada, exato. Ora, foi como vítima, sentiu uma culpa enorme, não havia como reconciliar. Então, ok, não há reconciliação, ok. 1, 2, 3, outra. E é assim, é que nem o Google. 1, 2, 3. Outra vida, mas agora você foi a vítima. O outro é o culpado. Entende? Quando você trabalha o oposto, é um trabalho junguiano. Né? É sempre trabalhar os opostos. Se você não trabalhar os opostos, limita muito. Então sempre a mentalidade é a seguinte: traz as histórias, verdadeira ou não, mas saiu do cliente, e qual é o oposto disso tudo? Vamos dramatizar isto. E tem essas histórias. E a história tem começo, meio e fim. E o bardo, e o Roger Uger, traz para as psicoterapias esse conceito do bardo, que é uma ferramenta fantástica. Okay? Por isso a psicologia profunda. É muito profundo, mas também extremamente curadora. Tá? Então ela pode resolver problemas que muitas outras terapias não conseguem chegar a esse nível. Por isso o profissional precisa ser muito bem treinado, muito bem, né? Muito bem preparado. Você já teve algum caso de, por exemplo, emagrecimento, obesidade, compulsão? Sim. A pessoa chegou lá e falou, eu tô aqui porque eu tô... dieta não funciona pra mim, Sim. Ok, fale mais da sua vida. Né? Eu tenho um problema que já desde os 20 anos, a mulher já tinha 50 anos, ela falava, eu não vou dormir enquanto não olhar embaixo da cama. Eu tenho a sensação que sempre tem alguém embaixo da minha cama. Isso desde os 20, faz 30 anos. Caramba, é obesidade? Ok, vamos trabalhar isso então. Né? A intuição do terapeuta é muito importante. Fecha os olhos, traz lá embaixo da sua cama e vamos lá ver se a gente acha alguém na sua cama, nessa imaginação, nessa terapia. Facilmente encontramos lá, tinha um jovem, gordo. Pusemos a cadeira vazia e vamos falar com este jovem gordo que fica embaixo da sua cama. Tudo saiu dela. Mas a pessoa era obesa? Obesa. Tá, um gordo que tinha um gordo embaixo da cama. Isso. Tá. Vamos falar com ele. Qual a sua história? A história dele era que a mãe trancava ele no quarto e deixava ele passar fome para ele emagrecer. Ele morre, né? E vai pro bardo e de alguma forma se conectou à história dela, né? Por ressonância, né? E aí ajudamos ela. Esse jovem, né? Nessa história, foi para uma vida onde ele pôde ser livre, pode comer, pode sair, babá, vida normal. Ajudou ela. Foi um caso de obesidade e trouxe esta história desse personagem. Em relação, quando você percebe que a pessoa ela não bate bem, ou você percebe que a pessoa tem alguma questão mental ali que não está coerente, você já diagnosticou alguém que... Sim. 99% das pessoas que eu atendo são encaminhados por psicólogos e médicos. Okay? Quando está diante de mim um caso desse, normalmente eu não atendo. Porque eu preciso que a pessoa tenha uma estrutura egóica
razoavelmente para acessar essas histórias. Se eu sentir, perceber que não há uma estrutura para poder adentrar essas histórias, nem entro, né? Como é que você percebe? Conversando. É o diálogo. Fale da sua vida, fale dos seus traumas, como que é a sua vida, e conforme a pessoa vai falando para você, você facilmente você percebe, você sente se a pessoa vai poder acessar esses conteúdos e ajudá-la ou não. E se eu perceber que não vai ajudá-la, não vou fazer isso. Tá? Uma vez eu fiquei entrevistando uma senhora, ela tinha os pilares bons na empresa, mas ela não me convencia que eu podia trabalhar com ela. Depois de 1 hora trabalhando, conversando com ela, aí ela me convenceu que se acessasse a história dela, né, da queixa dela, eu ia poder ajudar. Aí trabalhamos em 20 minutos, trouxe a história de o pai dela, que morreu atropelado. Não, o pai dela morreu com uma culpa de ter atropelado um ciclista, né, e morreu o resto da vida preso naquela culpa. Trouxemos o pai, trouxemos o ciclista, catarse, encontro, reconciliação, limpamos aquilo. Tá? Esse é o trabalho. Tá? Mas para se trabalhar precisa se sentir certeza que a pessoa vai não fazer por fazer. Jamais vou fazer por fazer. Não. Porque toda a história sai da pessoa, não sai de mim. Eu só dirijo. Meu trabalho é 10%. 10%, mas também pra pilotar um avião, cara, tem que saber ligar o piloto automático, né? Pô, para ligar o piloto automático. Exatamente, exato. Nossa senhora, Alberto, que legal, cara. São essas que honra histórias. Estar aqui contigo. Poder ouvir, conhecer mais as linhas de tratamento. Sim. Né? Então, estou muito feliz. E já indo para o nosso encerramento, eu ia pedir para você a mensagem final, você explicar como é que funcionam os seus cursos, como é que está a sua agenda. Perfeito. Bom, eu dou essa formação para trabalhar nesta profundidade, com esse psicodrama mais profundo, somente para profissionais, pessoas experientes, que trabalham com N abordagens, né? Quiserem incluir na sua prática essa visão, esse aprofundamento. Então a minha especialidade é para preparar esses profissionais a trabalhar desta forma. Okay? São 4 módulos que nós trabalhamos. O curso é de 64 horas, 16 horas cada módulo. O primeiro módulo, o drama dos ancestrais, são 4, 5 técnicas para você aprender a como acessar essas memórias e como trabalhar no bardo, que esse é o grande diferencial, como trabalhar neste bardo, nesse mundo espiritual, ok? Depois, no segundo módulo, o corpo como protagonista, precisa aprender a trabalhar, e você vai aprender com 2, 3 técnicas, como tirar essas histórias ancestrais do corpo. Lembra a história do vaginismo? Saiu do corpo. O peso. Então, o corpo conta histórias. O corpo é o bode expiatório, né? Então, precisamos aprender a trabalhar o corpo, porque o corpo faz parte das psicoterapias, tem que fazer parte. Aí sim, o terceiro módulo, que é o trauma transgeracional. Para trabalhar trauma, precisa trabalhar corpo. O trauma está no corpo. Isso é muito importante. Detalhe, trabalhamos com 2 tipos de trauma. Primeiro trauma, como a alma abandona o corpo na hora da morte, dos ancestrais, ok? E como a mente ou a emoção sai do corpo na hora do trauma, nessa vida. Então o terceiro módulo é trabalhar o trauma transgeracional. Lembrando que os traumas dessas existências nada mais é que repetições antigas. Grande parte são repetições. O trauma, quando iniciou só nessa vida, facilmente se trabalha, e as outras terapias sabem trabalhar muito bem. A questão é quando o trauma é transgeracional. Então não adianta trabalhar só nessa existência. Não há força. As terapias verbais não têm força para adentrar nesse trauma mais severo. Okay? Precisa do transgeracional. Tá? Precisa ir lá atrás. E o quarto módulo é trabalhar a sombra. Aí sim, trabalhamos a sombra de cada um dos terapeutas. Lembra, temos que trabalhar os opostos. E é uma grande oportunidade para quem nunca fez um trabalho profundo da sombra, né? Conhecer a sua sombra. E aí sim, a terapia faz assim. Você só consegue trabalhar a sombra dos seus clientes se você já trabalhou a sua sombra. Como que trabalha a sombra, Alberto? É o mal pelo mal. Eu sei que o terapeuta ele tem que ter um acompanhamento de outro terapeuta. Claro. Tem que ter acompanhamento terapêutico. O que é sombra, Alberto? Fiquei curioso agora. Resumida, a sombra é um irmão gêmeo que você tem e que está pé da vida com você. É com ele que nós vamos trabalhar. Tudo que você faz ele detesta. Ele quer te sabotar, ele quer te destruir.
Esse é o trabalho da sombra, né? E se você não trabalhar a sua sombra, você não tem recursos para trabalhar a sombra das pessoas que te procuram. É mais ou menos isso. É a sombra junguiana, né? Tá, ela traz uma autorreflexão, Por te exemplo, obriga a pensar tá no meu livro também. se você realmente é capaz. Ela te desafia a... É você olhar um lado que você não quer olhar. Entende? Quem é que conhece melhor a sua sombra? Você sabe? Não, você mesmo, não é? Não, o único que não conhece a sua sombra é você mesmo. Ninguém conhece a própria sombra. Não, mas você tá falando de um irmão gêmeo que odeia tudo que você faz. Tá, mas você não vê ele. Você não aceita ele, você não reconhece ele. Entende? Quando você dá um palco para ele se expressar, aí sim. E tem uma história por trás. E tem histórias por trás. Entende? É trabalhar os nossos opostos. Resumidamente é isto. No meu livro tem a história é minha. Uma das minhas sombras era... Eu tinha muitas chacotas, muita questão era muito machista em relação às mulheres. E aí eu vou para uma história. Né? Um suposto Jack que cortava o pescoço das mulheres. E aí eu vivencio toda essa história, dessa sombra. Ok? Quando fiz todo este processo, minha relação com as mulheres mudou assim, da água para o vinho. Entende? Então é um pouco isto. Temos que trabalhar nossos opostos. E este módulo 4 é uma oportunidade de trabalharmos os nossos opostos. Também pro final eu fiquei curioso. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, um detento. Uma pessoa que já foi às vias de fato. É indicado o tratamento? Ou... Depende, né? Sim. Depende. Dá um exemplo, então. Sabe aquele professor, um grande professor, catedrático, um exemplo de homem na sociedade, de boa família, numa briga de trânsito, ele saca uma arma e mata o outro porque o outro bateu no carro dele. Isso foi em 5 segundos. Ele perdeu o controle, pegou a arma e matou o outro, porque bateu no teu carro, no carro dele. Este é um exemplo. Ok? Isso acontece todo dia, toda hora. Ninguém olha no assassino que tem dentro da gente. Ninguém olha o ladrão que está dentro de nós. Do estuprador, do racista, do homofóbico, etc, etc. Todos nós temos isto, né? Só que dependendo da situação, do contexto, isso toma conta de você. E aí você faz uma grande besteira. Depois quando você toma conta, puxa vida, já foi. Sim, você não vai resolver o passado, mas você vai poder escrever um novo futuro. Você vai evitar que a pessoa não acesse novamente essa... Não. Para Carl Gustav Jung, a sombra é puro ouro, porque há um tesouro atrás desta sombra. Entende? Então, para você não ser dominado por ela, você precisa dar um espaço para ela. Não dar o poder, mas dar um espaço. Reconhecê-la como sua. Quando você faz isso, ela para de te sabotar. E ela passa a ser um aliado. Esta é a ideia. Mas a gente precisa de uma entrevista só para falar disso. Só para falar disso. Uau, muita história, né, para um próximo episódio. Sim, uau, sim, é bem interessante. Essa eu não esperava, não. Eu fecho o meu curso, a formação, com essa história, com esse módulo, esse trabalho. Profissionais, pessoas experientes, e aí poderão ter acesso a trabalhar esta profundidade. Me fala da tua agenda, então, dos cursos. Agora no mês de março, eu estou com a agenda cheia no mês de março, vou para Guarapuava, Buenos Aires, Belo Horizonte e depois São Paulo. O curso de formação, né? Abril tem um seminário, primeiro seminário brasileiro de psicodrama transgeracional, estão todos convidados, aqui em São Paulo. Tem o meu site, www.sanskara.com.br, tá toda a minha agenda, meus cursos, meus vídeos, estão tudo lá. Além das redes sociais, né, que é Facebook, Instagram, LinkedIn, Alberto Boarini, acha facilmente. Dá uma mensagem final pra gente aqui. A mensagem que eu posso dar, assim, honre os seus antepassados, porque nós temos a vida hoje. A vida que nós levamos hoje eram os sonhos e as orações deles para o futuro. Ter casa, ter comida, ter uma certa segurança.
Porque grande parte deles não tiveram nada disso. Esses eram os sonhos e as orações deles. A vida que temos hoje. Então por isso que temos que sempre honrar nossos antepassados. E eu honro todos eles. Gente, e obrigado pela oportunidade para falar um pouco do meu trabalho. Eu não sei se eu falei demais, mas... Falou pouco. Agradeço, então, de muito carinho. Você tá o seu tempo dedicando a trazer mais informação, trazer mais conhecimento e consciência, né? Fazer a gente olhar diferente por uma dor no corpo que seja, ou por uma intuição que não se explica, ou como é que realmente a gente tem que estar atento a buscar ajuda e oferecer ajuda. Exato. Então agradeço a todos. Vou deixar aqui os contatos do Alberto na descrição do vídeo. Escreve, compartilha, comenta. A gente aqui do PodTalkMed está buscando sempre trazer mais informação, mais orientação e tudo em busca da felicidade e da sabedoria. Alberto, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui sempre que precisar. E muita luz nas suas vidas. Em todas as suas vidas. Para as suas também. Ok, obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.